Ninguém esquece o primeiro instante em que o mundo parece parar. Para Miguel, isso aconteceu numa tarde chuvosa no Porto, quando os olhos de Tomás se encontraram com os seus durante um seminário na faculdade. Foi um choque elétrico, um silêncio que engoliu o barulho das cadeiras, das vozes, da chuva contra as janelas. Miguel nunca acreditou em destino, mas naquele momento percebeu que havia algo irresistível, maior do que o medo que o acompanhava desde a adolescência. Tomás era diferente. Tinha uma energia calma, uma confiança silenciosa que atraía os outros como fogo atrai mariposas. No entanto, não foi a popularidade que prendeu Miguel. Foi um sorriso breve, quase imperceptível, como se Tomás tivesse reconhecido nele um segredo partilhado. Dias depois, um simples convite mudou tudo. Queres estudar comigo para o exame? Perguntou Tomás, a voz tão casual que escondia algo mais profundo. Miguel disse que sim sem pensar duas vezes. Mas no caminho para a biblioteca, percebeu que não era só a ansiedade acadêmica que lhe queimava o peito. Na mesa, os livros eram apenas desculpa. Cada olhar roubado, cada silêncio que se estendia mais do que devia, construía uma tensão invisível, mas palpável. Até que Tomás, sem avisar, deixou a caneta de lado e disse baixinho: Não aguento mais fingir. O coração de Miguel quase parou. Em segundos, o medo de ser descoberto, o peso da vergonha incutida pela sociedade e o desejo que ele tentava esconder, tudo explodiu de uma só vez. Naquela noite, não houve declarações formais. Houve apenas um gesto tímido, uma aproximação lenta, um beijo que parecia proibido, mas inevitável. Para Miguel, foi como respirar depois de anos a sufocar. Mas a luz que ilumina também lança sombras. Desde o início, sabiam que o que viviam precisava de se esconder. Nos corredores da faculdade, eram apenas colegas. À noite, encontravam-se em ruas pouco movimentadas, inventavam desculpas para explicar ausências. A cada riso abafado, a cada toque escondido, crescia também o pavor de serem vistos. Miguel começou a sentir o peso da duplicidade. Amava aqueles momentos secretos, mas odiava o silêncio que vinha depois. Quando Tomás passava por ele de manhã sem sequer trocar um olhar, era como se o beijo da noite anterior tivesse sido um sonho. O verdadeiro choque veio semanas depois, numa festa organizada por colegas. Miguel hesitava em ir, mas Tomás insistiu. Vai ser divertido, não te preocupes. No início, tudo parecia normal. Música alta, conversas superficiais, copos cheios, até que Miguel viu o que nunca imaginara. Tomás estava de mãos dadas com uma rapariga. Não era um gesto inocente. Havia intimidade no modo como ele a segurava, como se quisesse mostrar ao mundo que ela lhe pertencia. Miguel sentiu o chão fugir. O coração, antes cheio de esperança, despedaçou-se em silêncio. Tentou convencer-se de que era apenas fachada, uma encenação para manter as aparências. Mas quando os lábios de Tomás tocaram os dela, já não havia desculpa possível. Naquele instante, Miguel percebeu a sua posição. Não era o amor de Tomás, era o segredo. Um capítulo escondido num livro que precisava parecer perfeito para os outros. Saiu da festa sem se despedir. A chuva caía outra vez sobre a cidade, mas desta vez não lhe trouxe alívio. Cada gota parecia repetir a mesma pergunta: até quando iria suportar ser invisível? No silêncio da noite, Miguel enfrentou a realidade nua e crua. A luz que acreditava ter encontrado talvez nunca tivesse sido dele. E o que restava agora era uma escuridão ainda mais pesada, carregada de dúvidas, medo e uma dor que não podia partilhar com ninguém. Miguel passou dias sem atender chamadas, evitando até os amigos mais próximos. Cada vez que lembrava da cena da festa, a imagem de Tomás com a rapariga surgia como uma ferida aberta. Tentava convencer-se de que não tinha direito de exigir nada, afinal nunca tinham prometido ser algo mais. Mas a verdade era que o coração não reconhece limites. Amava, e esse amor tinha sido esmagado. Quando finalmente reencontrou Tomás, a tensão era insuportável. Estavam sozinhos, num corredor quase vazio da faculdade. Por quê? Foi tudo o que conseguiu dizer. Tomás desviou o olhar, demorando segundos que pareceram eternos. Eu não podia.
Não estás a perceber? Há coisas que não se podem mostrar. Então sou o quê? Um segredo eterno? A voz de Miguel tremia entre raiva e desespero. Eu gosto de ti, mas não posso perder tudo o que tenho. A minha família nunca aceitaria. As palavras cortaram mais fundo do que qualquer silêncio. Miguel percebeu que o que para ele era vida, para Tomás, era apenas fragmento escondido. Nos dias seguintes, o fardo aumentou. Comentários inocentes dos colegas pareciam facas. Aquela rapariga é mesmo bonita com o Tomás, não achas? Miguel sorria forçado, engolia a verdade e ia para casa com o estômago em nó. O pior ainda estava por vir. Uma noite, ao regressar mais cedo, encontrou os pais à espera. A mãe segurava o telemóvel com uma expressão fria. Tinham visto mensagens que trocara com Tomás, confissões escritas às pressas, mas claras demais para serem negadas. Isto é verdade? Perguntou o pai, a voz carregada. O silêncio de Miguel foi resposta suficiente. O que se seguiu não foi grito, mas uma corrente de frases que o esmagaram mais do que qualquer berro. Isto não é normal. Estás a destruir a nossa família. Tens de escolher o caminho certo. Cada palavra era como um tijolo sobre os ombros. Miguel tentou explicar, mas a mãe virou o rosto e o pai saiu batendo a porta. Naquela noite, o quarto que sempre fora refúgio tornou-se prisão. Os dias seguintes foram de vigilância constante. Perguntas invasivas, tentativas de controlar cada passo, um silêncio carregado de desaprovação. Miguel percebeu que já não tinha apenas o coração partido. Agora, a sua própria casa se tornara campo de batalha. Na faculdade fingia normalidade. Mas quando via Tomás de mãos dadas com a rapariga, sentia-se duplamente traído, pelo amor que julgara real e pela vida que nunca poderia viver às claras. Certa tarde, incapaz de suportar, confrontou-o de novo. Sabes que o que estás a fazer é cruel. Tomás suspirou, mas não havia arrependimento nos olhos. Eu não tenho coragem de enfrentar o mundo. Tu devias entender. Entendo, mas isso não te dá o direito de me usar. As palavras saíram mais firmes do que Miguel esperava. Pela primeira vez, percebeu que o amor que o consumia também o destruía. Nessa noite, sozinho à beira do Rio Douro, pensou em tudo o que tinha perdido. A confiança nos pais, a alegria de acreditar no amor, a liberdade de ser ele mesmo. Mas no fundo, uma pequena centelha resistia. Talvez a dor fosse o preço da verdade, e a verdade era que já não podia viver escondido. A partir daquele instante, Miguel soube que teria de escolher: continuar prisioneiro dos segredos dos outros ou começar a lutar pelo direito de existir à luz do dia. Miguel passou dias sem atender chamadas, evitando até os amigos mais próximos. Cada vez que lembrava da cena da festa, a imagem de Tomás com a rapariga surgia como uma ferida aberta. Tentava convencer-se de que não tinha direito de exigir nada, afinal nunca tinham prometido ser algo mais. Mas a verdade era que o coração não reconhece limites. Amava, e esse amor tinha sido esmagado. Quando finalmente reencontrou Tomás, a tensão era insuportável. Estavam sozinhos, num corredor quase vazio da faculdade. Por quê? Foi tudo o que conseguiu dizer. Tomás desviou o olhar, demorando segundos que pareceram eternos. Eu não podia. Não estás a perceber? Há coisas que não se podem mostrar. Então sou o quê? Um segredo eterno? A voz de Miguel tremia entre raiva e desespero. Eu gosto de ti, mas não posso perder tudo o que tenho. A minha família nunca aceitaria. As palavras cortaram mais fundo do que qualquer silêncio. Miguel percebeu que o que para ele era vida, para Tomás era apenas fragmento escondido. Nos dias seguintes, o fardo aumentou. Comentários inocentes dos colegas pareciam facas. Aquela rapariga é mesmo bonita com o Tomás, não achas? Miguel sorria forçado, engolia a verdade e ia para casa com o estômago em nó. O pior ainda estava por vir. Uma noite, ao regressar mais cedo, encontrou os pais à espera. A mãe segurava o telemóvel com uma expressão fria.
Tinham visto mensagens que trocara com Tomás, confissões escritas às pressas, mas claras demais para serem negadas. Isto é verdade? Perguntou o pai, a voz carregada. O silêncio de Miguel foi resposta suficiente. O que se seguiu não foi grito, mas uma corrente de frases que o esmagaram mais do que qualquer berro. Isto não é normal. Estás a destruir a nossa família. Tens de escolher o caminho certo. Cada palavra era como um tijolo sobre os ombros. Miguel tentou explicar, mas a mãe virou o rosto, e o pai saiu batendo a porta. Naquela noite, o quarto que sempre fora refúgio tornou-se prisão. Os dias seguintes foram de vigilância constante. Perguntas invasivas, tentativas de controlar cada passo, um silêncio carregado de desaprovação. Miguel percebeu que já não tinha apenas o coração partido. Agora, a sua própria casa se tornara campo de batalha. Na faculdade, fingia normalidade. Mas quando via Tomás de mãos dadas com a rapariga, sentia-se duplamente traído. Pelo amor que julgara real e pela vida que nunca poderia viver às claras. Certa tarde, incapaz de suportar, confrontou-o de novo. Sabes que o que estás a fazer é cruel. Tomás suspirou, mas não havia arrependimento nos olhos. Eu não tenho coragem de enfrentar o mundo. Tu devias entender. Entendo, mas isso não te dá o direito de me usar. As palavras saíram mais firmes do que Miguel esperava. Pela primeira vez, percebeu que o amor que o consumia também o destruía. Nessa noite, sozinho à beira do Rio Douro, pensou em tudo o que tinha perdido. A confiança nos pais, a alegria de acreditar no amor, a liberdade de ser ele mesmo. Mas no fundo, uma pequena centelha resistia. Talvez a dor fosse o preço da verdade, e a verdade era que já não podia viver escondido. A partir daquele instante, Miguel soube que teria de escolher: continuar prisioneiro dos segredos dos outros ou começar a lutar pelo direito de existir à luz do dia. O confronto com os pais tinha deixado marcas invisíveis. Miguel já não se sentia filho, mas réu. Cada refeição era tribunal silencioso, cada olhar carregava julgamento. As mensagens no telemóvel eram agora vigiadas, e qualquer saída exigia explicações. A casa, antes abrigo, transformara-se num espaço onde cada respiração parecia uma culpa. Na faculdade, o peso não diminuía. Alguns colegas começaram a notar o distanciamento e rumores espalharam-se depressa. Uma frase ouvida num corredor gelou-lhe o sangue. Dizem que o Miguel anda metido com o Tomás. O riso que se seguiu doeu mais do que qualquer insulto direto. Nessa tarde, encontrou Tomás no pátio. A rapariga estava ao lado dele, mas a tensão nos olhos de Tomás dizia tudo. Também ouvira os rumores. Miguel tentou passar sem falar, mas o outro chamou. Precisas de negar tudo, disse Tomás, quase em súplica. Se alguém acreditar, estou acabado. Miguel parou, incrédulo. Negar? Depois de tudo o que vivemos? Eu não posso perder a minha vida. Não agora. A frase caiu como sentença. Miguel percebeu que, para Tomás, o amor era apenas risco a ser eliminado. Nos dias seguintes, a situação piorou. Mensagens anônimas surgiam nas redes sociais. Insinuações, piadas cruéis, montagens falsas. O rótulo de diferente começou a colar-se à sua pele. Na biblioteca, alguém deixou um papel dobrado em cima dos seus livros. Abriu e leu apenas uma palavra: aberração. Miguel respirou fundo, tentou fingir indiferença, mas por dentro algo quebrava. O silêncio já não era escolha, era prisão imposta. O momento decisivo chegou numa noite de domingo. Os pais chamaram-no à sala. O pai, com voz firme, disse: a partir de amanhã, vais ao psicólogo da paróquia. Isto precisa de correção. A mãe acrescentou: não vamos deixar que destruas a tua vida com essas ideias. Miguel sentiu as pernas tremerem. Eu não preciso de cura. Preciso que me aceitem. O pai levantou-se abruptamente. Enquanto viveres nesta casa, vais seguir as nossas regras. A conversa terminou aí, mas deixou um corte irreparável. Pela primeira vez, Miguel compreendeu que o inimigo não era apenas a rejeição de Tomás,
mas todo um sistema que exigia que apagasse quem era. Na faculdade, a pressão chegou ao limite. Durante uma apresentação em sala, ouviu risos abafados e alguém sussurrou alto demais: "Cuidado, senão ele apaixona-se por ti." O professor ignorou, mas Miguel sentiu o rosto arder. Quando a aula terminou, saiu a correr, o coração aos pulos. No átrio, Tomás veio atrás. "Eles estão a exagerar, não ligues." Miguel virou-se, a voz carregada de dor. Fácil dizer para quem tem uma máscara perfeita: "Eu sou o teu segredo, e agora pago sozinho o preço disso." Tomás não respondeu. O silêncio confirmou tudo. Nessa noite, sentado na margem do Douro, Miguel encarou o dilema: continuar a viver dobrado pelas correntes invisíveis da família, dos colegas, do medo, ou arriscar-se a ser livre, mesmo que isso significasse perder tudo. A decisão ainda não estava tomada, mas uma certeza nascia. Já não podia suportar a vida como sombra. Se a escuridão era inevitável, então que fosse por escolha própria, e não por imposição dos outros. A semana seguinte começou com silêncio denso em casa. Os pais de Miguel já não fingiam preocupação. Agora mostravam apenas frieza. A mãe deixava-lhe o prato na mesa sem olhar. O pai limitava-se a ordens curtas. Miguel compreendeu. Estavam a afastá-lo pouco a pouco, como se quisessem que desaparecesse sozinho. Na faculdade, a pressão atingiu novo nível. Um grupo de colegas decidiu transformar os rumores em espetáculo. Criaram uma conta falsa numa rede social, onde publicavam piadas cruéis e insinuações sobre ele e Tomás. A cada notificação, Miguel sentia-se mais exposto, mais despido diante de um público invisível. Tomás, no entanto, reagiu de forma inesperada. Em vez de o defender, aproximou-se ainda mais da rapariga, exibindo um namoro perfeito em fotografias e declarações públicas. Era como se quisesse apagar qualquer suspeita, usando Miguel como sacrifício. Certo dia, incapaz de suportar, Miguel foi confrontá-lo. Encontrou-o à saída de uma aula, cercado por amigos. "Precisamos falar", disse, a voz firme. Tomás hesitou, mas os olhares dos outros forçaram-no a manter a máscara. "Não tenho nada a dizer-te. Nunca aconteceu nada entre nós." As palavras ecoaram como sentença. Miguel sentiu o corpo gelar. Não era apenas traição, era negação da própria existência do que tinham vivido. Os risos dos colegas ao redor completaram a humilhação. Naquela noite em casa, o pior aconteceu. O pai chamou-o ao quarto e atirou-lhe a mochila. "Arruma as tuas coisas. Não vamos sustentar esta vergonha." Miguel tentou responder, mas a mãe limitou-se a fechar a porta do quarto atrás de si. O recado era claro. Já não era bem-vindo. Horas depois, saiu com uma mala improvisada e passos incertos. Não tinha para onde ir. A cidade parecia maior e mais hostil do que nunca. Sentou-se num banco perto da estação, o coração acelerado. O frio não vinha apenas da noite, mas do vazio absoluto de não ter chão. Nos dias seguintes, dormiu onde podia. Sofás de colegas, salas de estudo abertas até tarde, até mesmo nas margens do Douro. Carregava a mala consigo como lembrança da expulsão. Evitava contato com os pais, que não enviaram mensagem alguma. A situação agravou-se quando percebeu que alguns amigos começaram a afastar-se também. O medo do estigma falava mais alto. Restava-lhe apenas um ou dois conhecidos que ainda lhe ofereciam algum apoio, mas sempre de forma tímida, como se estivessem a proteger a própria reputação. Certo final de tarde, Miguel cruzou-se de novo com Tomás. Este estava de mãos dadas com a rapariga, rindo alto. Ao ver Miguel, congelou por um instante. "Espero que estejas bem", disse num tom baixo, quase mecânico. Miguel respirou fundo e respondeu: "Estou a aprender a sobreviver sem máscaras. Tu devias tentar o mesmo." Foi embora sem esperar resposta. Pela primeira vez, não sentiu necessidade de implorar, explicar ou chorar. A dor transformava-se lentamente em clareza. Já não podia depender de quem o negava. Na solidão forçada, nasceu a decisão. Não sabia ainda como, mas precisava lutar pela própria vida. Se os pais o expulsaram e Tomás o traiu, restava apenas um caminho:
construir uma liberdade que não dependesse de aprovação alheia. E no fundo, algo lhe dizia que o fundo do poço não era o fim, mas o início da subida. As noites ao relento ensinavam Miguel a conviver com o silêncio mais cruel, o da solidão. Mas foi também nesse vazio que começou a descobrir pequenas forças que nunca imaginara possuir. Um colega de curso, André, aproximou-se quando percebeu a situação. Não perguntou nada, apenas ofereceu um sofá e uma refeição quente. Esse gesto simples acendeu uma faísca. André apresentou a um grupo de jovens ativistas que trabalhavam em associações de apoio a pessoas LGBTQIA+. Pela primeira vez, Miguel entrou num espaço onde não precisava esconder-se. Ali, as histórias de outros soavam dolorosamente familiares. Rejeição da família, bullying, isolamento, mas também havia relatos de resistência, superação e conquistas. Ao ouvir cada testemunho, Miguel compreendia que não estava só. E mais, que a dor podia transformar-se em luta. Começou a participar em reuniões, depois em campanhas de sensibilização. A vergonha foi dando lugar à coragem. Um dia recebeu a visita inesperada da mãe. Encontraram-se num café discreto depois de semanas sem contato. Ela parecia hesitante, mas havia lágrimas nos olhos. Eu não consigo aceitar tudo, mas também não consigo dormir sabendo que te deixei na rua. Miguel respirou fundo. Eu não preciso que aceites agora. Preciso apenas que respeites quem eu sou. Não houve reconciliação plena, mas aquele diálogo abriu uma brecha. A mãe já não era muro completo. Era uma porta entreaberta. Entretanto, a verdade sobre Tomás começou a emergir. A conta falsa que espalhava rumores foi descoberta e alguns colegas perceberam que ele estava envolvido. A reputação perfeita desmoronou-se. Não foi Miguel quem precisou vingar-se. Foram as próprias mentiras que cobraram preço. Quando Tomás tentou aproximar-se, arrependido, Miguel já não tinha espaço para ele. Eu não guardo ódio, disse com serenidade, mas também não volto a ser segredo de ninguém. Na faculdade as coisas mudaram lentamente. Ainda havia olhares de desconfiança, mas também surgiram vozes que o defendiam. Professores começaram a reconhecer a sua dedicação e colegas antes distantes passaram a respeitar o seu trabalho. Certo dia, durante uma palestra organizada pela associação, Miguel foi convidado a falar. A sala estava cheia, o coração acelerava, mas a voz saiu firme. Durante muito tempo, tentei ser o que os outros esperavam. Fui chamado de aberração. Fui negado por quem dizia amar-me. Perdi casa e amigos. Mas descobri que a verdadeira prisão não estava fora, estava dentro de mim. Hoje, não peço desculpa por existir. Quero apenas que nenhum jovem precise sentir-se sozinho como eu me senti. O silêncio que se seguiu foi quebrado por aplausos fortes. Nesse momento, Miguel percebeu. Não era apenas sobrevivente, era testemunha viva de que a resistência podia transformar-se em caminho. O tempo não apagou todas as feridas, mas deu-lhes outro sentido. A expulsão da casa, a traição de Tomás, o bullying, tudo se transformara em combustível. Miguel aprendeu a erguer-se com as próprias mãos e a construir uma vida que não dependia da aprovação de ninguém. O pai nunca apareceu. A mãe continuou hesitante, mas aos poucos enviava mensagens curtas, sinais tímidos de que talvez um dia pudesse compreender. Miguel já não vivia à espera desse dia. Agora caminhava em frente, sabendo que o futuro seria fruto da sua própria escolha. Na margem do Douro, onde antes pensara desistir, regressou certo fim de tarde. O rio corria como sempre, indiferente às dores humanas. Mas Miguel já não se sentia invisível. Sorriu ao lembrar-se. O fundo do poço não tinha sido fim, mas início. E dessa vez, a escuridão não lhe pertencia mais.